Olá pessoal, aqui é o J-Crank, bem-vindos ao primeiro episódio do Por Aí, onde eu vou falar sobre viagens. Esse primeiro episódio a gente vai começar falando sobre um museu em Munique, o Deutsches Museum, onde eu tive a oportunidade de visitar aí certa vez. E eu vou mostrando então algumas fotos e vou contar algumas coisas conforme a gente for passando por essas fotos. Essa primeira foto que a gente está vendo aí tem logo na entrada do museu, é um tipo de uma hélice gigante, alguma coisa do tipo. Já dá o tom aí de como é que funcionam as coisas nesse museu. Esse museu é basicamente ciência e tecnologia, o foco principal dele. Então a gente já começa a ter uma ideia do que a gente vai ver lá dentro. Aí a gente passando em seguida essa é a entrada do museu. O interessante, ou o curioso dessa entrada, é que se você chegar no museu por essa rua, você vai achar, pô, eu vou entrar aí, né, isso deve ser a frente, deve ter uma porta ali, alguma coisa assim. E não é bem assim. Então a primeira vez que eu fui lá, eu fui num dia depois do horário, estava fechado, eu não sabia o horário ainda. Eu não achei a entrada, na verdade, eu fiquei ali, olhei em volta, não entendi muito o que aconteceu. E, na verdade, eu vi isso aqui também. Então essa foto vocês podem ver que o negócio é meio estranho, parece que tem um presídio, alguma coisa do tipo, um negócio meio forte, né? Aqui é a lateral, então aquela entrada que a gente estava vendo ali atrás tá logo ali na frente, então esse é o lado direito. Então olhando para frente, ao lado direito a gente tem essas grades aí. E isso aí na verdade está mais para lateral, mais para o fundo do museu. O detalhe aí é que a entrada de verdade ela tá lá no fundo. Então aonde está essa porta você segue mais um pouquinho que você vai acabar chegando na entrada. A gente vai ver isso. Então passando mais um pouquinho, aquela grade que eu acabei de mostrar para vocês já está lá atrás, então você vai andando até chegar na entrada de verdade. Isso eu só descobri na verdade no segundo dia, então eu cheguei, dei uma olhada, já estava no final da tarde, então achei que estava fechado. Aí eu fui no outro dia, me deparei com a mesma coisa, só que eu fui mais cedo, então eu andei mais um pouquinho e acabei descobrindo o detalhe, né, o pequeno detalhe. E aí seguindo, essa sim é a entrada de verdade. Dependendo do caminho que você faça, tem como chegar direto para essa entrada. Eu não lembro agora os detalhes do caminho, mas eu fui pela rua principal e a rua principal dá naquela entrada, aí a gente fica meio perdido. Mas essa entrada principal do museu, então, como vocês podem ver aí, tem o nome do museu logo de cara, Deutsches Museum. Como eu não falei ainda, mas é um museu, então, Deutsches Museum, museu alemão em Munique, na Alemanha, claro. E o museu é bastante interessante, eu fiquei várias horas lá dentro, literalmente várias horas andando lá dentro. Inclusive, esse vídeo na verdade vai estar dividido em duas partes, vão ser dois vídeos porque tem muita coisa para mostrar e eu nem vou mostrar tudo. Então vocês depois podem olhar o link na descrição do vídeo pro Flickr, onde vai ter todas as fotos que eu tirei lá dentro, e são literalmente mais de 300, são 331 fotos, quem quiser olhar. Ainda fora do museu, antes de entrar, tem um barquinho, também dá o tom aí do que a gente tem lá dentro, a parte de mais tecnologia. Então tem tecnologia de avião, tecnologia de barco, de carro, de tudo quanto é coisa. Então isso aí também é para dar uma ideia do que a gente vai encontrar lá dentro. E aí seguindo, aqui já estou dentro do museu, réplicas de barco, isso é uma coisa que tem bastante no museu. A gente vai ver fotos de barcos de verdade daqui a pouco, mas também tem bastante réplica, então umas canoinhas aí. Mas eu acho que isso é um pouco mais do que canoa, né? Barco à vela, um pouco maior do que canoa. Bem maior na verdade, ignora o que eu falei. Mas tem réplicas de tudo quanto é tamanho de barco. Agora alguns barcos de verdade, vocês podem ver pela aparência do barco, é um barco já mais antigo. E isso também é uma coisa que a gente vê bastante nesse museu, que deu pra ver bastante nesse museu. São barcos, você vê, não só de barcos, né, de tudo que a gente vai ver. Desde coisas muito antigas, então um barco de madeira, a vela, todo com cara de velha, aí, até coisas bem modernas com tecnologia de ponta. Mais réplicas, agora com navio a vela, um negócio gigante, comparado com aquela foto anterior. Aquilo lá parece uma canoa mesmo, né? Então por isso que fica essa questão da perspectiva. Mais uma réplica, essa em escala bem maior, por isso que ela tem aí a área dela, o vidrinho exclusivo dela aí, desse barco. E aí um barco real, tamanho real, não é uma réplica como eram os anteriores. O legal desse barco, a gente vai ver uma foto mais pra frente, que dá pra você entrar num pedacinho dele e olhar como ele é por dentro. Mas também ele é bem interessante de ver.
A parte por dentro dele a gente vai ver numa foto mais pra frente, porque a foto tá na ordem que eu fui tirando. Eu fui dando voltas, então eu não vi as coisas numa ordem tão lógica assim. Mais réplicas, vocês podem ver que tem umas réplicas gigantes em alguns pedaços, como essas dessa foto aí. Aqui a gente está dentro de um dos barcos. Se não me engano, aquele barco lá, eu quis colocar essa foto pela razão da gente poder olhar pela escotilha e tal, é bem interessante, mas beleza. Agora sim, a parte que dá para entrar no barco que eu acabei de falar. Entrar quer dizer entrar um pedacinho, na verdade. A gente não vai conseguir entrar e ficar andando lá pelo barco, na verdade. Só dá para andar até aquela grade que vocês estão vendo ali atrás reto. Então dá para você ver como que funciona o maquinário e tal, como é que tem as coisas lá por trás. Mas você só sobe esses degrauzinhos mesmo e olha a máquina do barco. E aí isso é uma réplica também, não tem nenhum navio moderno desse tamanho lá, mas tem réplica, então a gente estava falando de barcos mais antigos e aí de repente tem algumas réplicas de umas coisas bem modernas como esse e esse aqui. Então os navios de turismo que a gente vê aí hoje em dia tem umas réplicas interessantes lá também. Isso óbvio que eu mostrei algumas fotos de algumas réplicas, então se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir nesse museu, tem muito mais coisa, muito mesmo. Eu coloquei só uma pequena amostragem. E mesmo as fotos que eu tenho lá no Flickr, que vocês podem olhar se vocês quiserem, também não faz justiça a quantidade de coisa que tem. Aí sim uma canoa, finalmente uma canoa de verdade. Na verdade tem duas, né? Uma canoinha ali no fundo e uma canoa mais artesanal. As duas são bastante artesanais, né? Mas essa mais da frente, ela parece, sei lá, mais artesanal ainda, sei lá. Mas são duas coisas bem interessantes aí, que dá pra gente imaginar como que as pessoas fariam de verdade uma canoa, né? Como que elas iriam criar esse negócio. É bem interessante. Esse foi um dos pontos da parte naval, na parte de navios, e nesse caso submarino, foi um dos caras mais interessantes. Então a gente vai começar olhando esse pedaço submarino, depois vai ter outras fotos dando a volta nele. Reparem que o submarino ele tá indo para baixo mesmo. Então a gente está num andar, olhando diversos barcos, e de repente a gente vê só esse pedaço submarino. E aí a gente vai ver nas fotos mais pra frente que você consegue descer e olhar o submarino todo ao redor dele. Então a gente vai ver isso. Antes de chegar no submarino, outro barco, uma lateral, aí eu coloquei essa foto que ela é bonita basicamente, mas não tem nada especial. Mas era mais barcos. Diversas canoinhas aí também. Desculpem aos fanáticos por coisas navais se eu estiver usando nomes errados, eu não sou expert nisso. É só me divertir passeando pelo museu, basicamente. E esse é um canoa, um bote, sei lá, um negócio um pouco mais chique. Então vocês podem olhar que tem tipo de um tapetinho vermelhinho ali embaixo, as poltronas são todas acolchoadas, todas fresquinhas, mesmo com cara de ser bem antigo. Tem uma visão aqui de frente dele, então eu imagino que esse negócio é usado para transporte de gente mais importante, né? De gente mais, sei lá, mais conhecida e tal. Mas canoas, o legalzinho, canoas ou sei lá como é que a gente chama isso, o legal desse é que tem ali o pedaço para as pessoas sentarem com formato ali, certo? Pra você sentar mais ou menos anatomicamente, no de baixo, né? O de cima são só tábuas e azar o seu. Mais barcos, então mais um barquinho aí. Mais um barco agora visto de cima. Esse barco a gente vai ter uma foto dele por baixo daqui a pouco, mostrando o nome dele e tal. Daqui a pouco, não lembro em que momento. Mais uma réplica, também ó, uma réplica bem bonita, bem detalhada, vale a pena olhar. Uma réplica de um navio cargueiro. Esse é legal, uma réplica de um navio de carga de automóveis, então da Volkswagen. Dá até pra ver o finalzinho, né, o Wagen ali no nome do navio. E aí várias miniaturas de carros da Volkswagen, coisas mais antigas e tal. Ali eu acho que são peruas, talvez Fusca, não tenho certeza, mas peruas com certeza. Aquele mesmo navio que a gente acabou de olhar agora há pouco, agora do outro lado, então a gente viu ele olhando do lado esquerdo, agora a gente está vendo do lado direito dele, outra metade, né? Agora ele um pouquinho por baixo, que dá pra ver o nome dele, então a parte de trás, o nome e tal, dá pra ver diversos detalhes. Obviamente isso não é uma réplica, é um navio de verdade. Agora sim, ele mais embaixo olhando a outra metade, então a gente viu o nome dele voltando aqui, o Finkenwerder.
e aí o Maria desse lado, e de novo o Finkenwerder olhando por baixo agora. Esse navio ele fica bem num ponto onde tem a diferença dos 2 andares, então a gente olha ele ao redor, e aí a gente pode descer as escadas, olhar ele por baixo, descer para o andar de baixo, onde a gente vai voltar para aquele submarino que a gente estava falando. Falando nele, aí tá. Então esse submarino, essa metade que a gente está olhando dele, ele tá todo aberto. Então você pode passear nele inteirinho e olhar como ele era por dentro. Desde o maquinário até o espaço onde o pessoal ficava, até uma coisa legal que a gente vai ver lá na frente. Então, pedaços das máquinas do bicho, o negócio é ignorante, é coisa pra caramba, é impressionante. Aqui onde as pessoas, vamos dizer, o pessoal mais simples dormia. E eu digo pro pessoal mais simples porque vejam em seguida aqui mais bonitinho, então aqui deviam estar as pessoas mais importantes, provavelmente, tem uma diferença bem grande das acomodações da foto anterior para essa. Aqui uma maquete desse mesmo submarino ali, grandão, né? Tá logo na frente do submarino. E ali na frente do submarino tem um míssil também montado ali bonitinho pra gente ver como é que ele ficava encaixado aí no contexto geral da coisa. Aqui do outro lado, então metade do submarino está aberto, a gente pode andar nele inteirinho e olhar como é que ele funciona nos detalhes e tal. E aí do outro lado ele está fechado para a gente ver como é que ele é por fora. Tem até uma abertura ali na frente, mas a maior parte dele está inteira aberta. E aqui o lado de baixo daquele negócio do submarino que a gente olhou antes. Então a gente estava lá em cima, olhou de cima para baixo, agora a gente tem a visão oposta. Uma réplica de um navio de guerra. Um barquinho que eu não tenho a menor ideia do que é, mas eu coloquei porque eu achei bonitinho, é diferente. É obviamente individual, não sei para que diabo serve esse negócio, mas é interessante, então eu quis colocar para vocês verem. Essa é outra atração legal do museu, então nessa parte ainda dos barcos, isso aqui é tipo uma sala bem grande mostrando como seria a ambientação interna, você dentro de um desses navios. Então, do lado de fora não tem nada, mas do lado de dentro é como se você estivesse dentro do navio em tamanho real e tal. Então aqui a parte do leme, mais os maquinários estranhos que eu não conheço, não sei dizer os nomes. As janelas ali atrás é um ponto bem legal, porque eles fizeram um esquema de pintura no fundo por trás, que dá a entender, como a gente pode ver na próxima foto, como se você estivesse no mar de verdade. Então a gente pode olhar ali atrás e se você bater o olho e não prestar muita atenção, parece que é uma foto tirada de dentro de um navio de verdade. Mas ali é só cenário, é só pintura, então ficou um negócio muito, muito bem feito. Aqui na próxima foto também segue a mesma tendência. Então a gente está andando ali na sala por dentro, como se estivesse dentro do navio, tem a pintura do lado de fora, que se você olhar com calma você vê que é uma pintura. Mas se bate o olho rápido parece que é um mar de verdade, então é bem, bem interessante. Ainda no mesmo navio um corredor com diversos quartos. Aqui uma foto de um dos quartos, as camas, a beliche ali, a cama, né, bonitinho, uma mesinha de trabalho no canto, outra mesinha do outro lado do mesmo quarto, a escotilha ali no cantinho, quase não dá para enxergar. Um banheiro, essa foto, se não me engano, é do banheiro um pouquinho melhor, porque tem um banheiro de um outro quarto mais simples, um pouquinho mais apertado. Então tem uns 2, 3 quartos diferentes, que dá pra ver que tem categorias diferentes ali também. Bom, a minha cara, não precisa olhar muito pra isso, eu tava lá. E uma pintura com trator, que aqui a gente vai começar a falar da parte de máquinas de terra, né? Até aqui foi a parte de navios e o submarino e tal, agora a gente vai passar para a parte de maquinário terrestre. Antes de entrar na parte de outras coisas de maquinário, ficou meio aleatório, né? Ficou meio solto, a gente vai ter outras coisas meio soltas também mais pra frente, mas uma fechadura da época, de época antiga, eu não sei dizer exatamente em que época, talvez dando um zoom ali na foto dê pra ver, eu não chequei isso agora, mas de qualquer forma, se eu checar quando eu estiver editando o vídeo vai aparecer embaixo, senão vocês podem pegar a foto depois lá no Flickr e fazer o zoom também. Um pistão gigante aí, entre 2 andares dá pra ver, a gente já está aqui do lado da seção dos carros, então dos nossos lados e atrás tem um monte de tipo de carro, de veículo e avião também, porque está bem perto a parte aeronáutica com a parte terrestre. Essa réplica é réplica de um caminhão da MAN, que é uma das fabricantes de caminhão lá, de motores e caminhões, etc., de veículos. Atuantes hoje na Alemanha, é uma empresa bem antiga, inclusive a gente tem aqui um motor deles, em exposição em seguida, então é basicamente a mesma empresa. Não tem caminhão de verdade exposto, que eu me lembre. Alguns carros, então quis tirar foto de alguns carros mais elegantes e tal, que são bonitos pra caramba.
Você já começa a ver avião ali no fundo, mas não é o nosso foco ainda, a gente vai voltar para os aviões depois. Um carro aleatório meio estranho, 3 rodas, então antigão, as tentativas antigas de carros diferentes que o pessoal fazia, não só aqui no Brasil que inventava essas coisas, no mundo inteiro, né? Mais carros antigos aí, o do lado direito ele inclusive tá meio enferrujado, mas mesmo assim interessante. E de carro não tinha muita coisa, então eu coloquei alguns destaques aqui. E aí a gente entra na parte de ótica, então a parte de ciência e tecnologia, ciência e tal, tem bastante coisa, não é só essa parte de maquinário e transportes e tal. Então a gente tem também a parte ótica. Tem muito mais coisa do que eu coloquei aqui, mas não vale a pena colocar muita foto, mas... Então tem alguns equipamentos que antigamente eram usados para exame de vista, e aí em seguida a gente tem os discos que giram, e quando eles estão girando muito rápido causam ilusão de ótica também. Então é bem legal. Vocês podem olhar nessa foto, ali no cantinho daquele disco colorido, as cores meio borradas. E quando ele girava muito rápido, ele ficava uma cor só. E se você olhar próximo, quando o disco está parado, dá para ver as cores separadas certinho. Então é bem interessante isso. Voltando, aí começando a fazer o caminho de volta, a gente tem aquele não é o mesmo navio? É aquele mesmo navio olhando de cima agora, mais ou menos um ângulo parecido com o que a gente já tinha, então beleza. E acabou, girou, a gente voltou para nossa hélice aí de navio gigante, sei lá, um negócio muito legal. Então foi isso, esse foi o primeiro episódio. Eu queria mostrar algumas coisas, uns highlights, né, alguns destaques do que eu vi lá no museu. O próximo episódio vai ter mais fotos também, vai ter, acho que mais fotos ainda do que teve nesse episódio, mas mesmo assim somando os dois, não vai ter tudo que eu tirei lá, porque é coisa pra caramba. Vai estar no Flickr, o link vai estar aí na descrição, vocês podem olhar à vontade, claro. E depois desses 2 episódios falando do museu, do Deutsches Museum, tenho outras coisas também planejadas de viagem, mas o importante é que finalmente eu vim prometendo esses vídeos de viagem faz tempo, então finalmente está saindo aí primeiro. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero comentários aí e como é que posso melhorar isso ou não, mas é isso. Então, por enquanto é isso. Valeu pessoal, até a próxima. Fui!